esse seminário é o Seminário de Segurança no Espaço de Atuação, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, integra o primeiro ciclo de capacitação técnica das artes do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos e é uma das atividades propostas no Projetando Ações Continuadas de Implementação do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, projeto com a realização da Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo e Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, e financiamento do Funcultura, Fundo Municipal da Cultura de Novo Hamburgo. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, no módulo virtual e no módulo seminário, porque nós vamos, a partir de hoje, iniciar um ciclo de seminários tratando do ambiente de trabalho do artista, do cenotécnico, do técnico do ambiente do trabalho, das performances artísticas e do espetáculo como um todo, convidando hoje Marco Antônio Bortoleto. E, Marco, eu vou deixar com que tu se apresente, porque eu te conheço em tantas faces e ainda tenho muitas outras para conhecer, que eu prefiro que você faça essas honras. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, fico honrado, feliz com a possibilidade de estabelecer mais um diálogo com a comunidade artística e, sobretudo, com os profissionais que atuam em diferentes segmentos e que realmente entendem que a segurança ela deve ser uma prioridade no nosso trabalho. Meu nome é Marco Antônio Coelho Bortoleto e eu atualmente sou professor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde nós temos um grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em círculo, chamado Circos, há mais de 16 anos. É um coletivo de pesquisadores de diferentes áreas que reúne psicólogos, historiadores, professores de educação física, artistas circenses, cenógrafos, linguistas e também técnicos, engenheiros e técnicos em segurança, ou seja, um grupo diverso e que estabeleceu já há algum tempo diferentes linhas de pesquisa, e uma delas tem uma relação direta com o tema que nós trataremos aqui, que tem a ver com tecnologia, segurança e como entender toda essa problemática do risco, do trabalho, da organização do trabalho, para que os artistas e também os profissionais que estão dando condições para esses artistas trabalharem, atuem de forma, eu diria, mais consistente, mais segura e mais perene na vida deles. Nós temos aqui, Marco, a oportunidade de abordar esse assunto que é tão importante tanto para quem está em cena quanto para o técnico que está montando, abordar com bastante sensibilidade a questão da segurança no espaço de trabalho, né? Esse seminário ele está incorporado a uma verba de um projeto escrito no edital da Lei Aldir Blanc Municipal de Novo Hamburgo, onde está sediado o núcleo cenotécnico, e o núcleo cenotécnico corresponde ao trabalho coletivo de 10, 12 pessoas até. Nós tivemos mais algumas pessoas nesse período da pandemia se organizando para atuarem juntas, tanto num galpão de trabalho onde se construiria a parte cenográfica, quanto no campo de trabalho, indo em direção ao teatro, à lona do circo, ou a mesmo a instalação numa galeria de arte ou no museu, criando possibilidades de iluminação, de recursos técnicos e cenográficos, né, para essas atividades. Então, esse assunto, ele parece que atravessa todas essas áreas, ele acaba encontrando com o pessoal da elétrica, com o pessoal do som, com o pessoal dos aéreos, com alguém que liga uma serra circular ali para trabalhar com a madeira, fazer um objeto cênico, né? Então, nos deixa bastante feliz a possibilidade de contarmos contigo nessa procura, né? Então, eu gostaria de te deixar muito à vontade para que a gente pudesse flutuar nesse assunto, e eu tenho certeza que tu tem experiência suficiente até para conduzir essa conversa para a gente. Por onde tu iniciaria um olhar sobre esse, diante do profissional, do público, enfim, fique à vontade para fazer a tua primeira abordagem, Marco. Eu acho que a questão da segurança, e particularmente a segurança no trabalho, ela não é um assunto recente, por suposto que não. Ela atravessa uma série de campos diferentes do conhecimento,
inclusive nas suas origens históricas, sociológicas, a ideia de uma segurança do trabalhador, que vem desde o início da Revolução Industrial, ela perpassa campos que vão dar economia, mas também os campos que vão pensar a melhor vida que pode ter um trabalhador, portanto, as ciências humanas de uma forma geral, sociologia, antropologia, psicologia social. Pensar esse segmento do saber, ele significa a necessidade de reunirmos dados, reunirmos teorias, metodologias que confluam para entender melhor essa situação. E no caso particular das artes, eu acho que ela torna um segmento do pensamento da segurança do trabalho muito interessante. Primeiro, porque ela reúne diferentes formas artísticas, o teatro, o circo, a dança, etc., etc., ou a ópera, inclusive, que cada uma delas tem especificidades, reúnem diferentes profissionais, mas que no conjunto ela tem uma particularidade. Então, pensar segurança no trabalho no campo das artes também exige um aprofundamento dos especialistas nas particularidades das artes. E nesse aspecto, acho que vocês foram muito felizes, porque não só o núcleo de vocês, mas eu acho que o pensamento da segurança do trabalho, ele exige que técnicos de segurança, eletricistas ou iluminadores, cenógrafos, técnicos de palco, etc., se reúnam, dialoguem e conversem sobre as múltiplas problemáticas que cada um vive. No caso do circo, a gente já constatou, a partir de diferentes estudos, que os montadores, riggers, os artistas, os proprietários de circo ou donos de espaços que ensinam circo, etc., enfim, esses diferentes agentes sociais têm perspectivas e conhecimentos diferentes, o que significa que se nós não colocarmos todos juntos e dialogarmos para que cada um desses seres sociais ou agentes sociais se entendam, nós não produziremos um conhecimento, eu diria, robusto sobre segurança. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que nós precisamos reunir metodologias, ciências ou teorias, mas, sobretudo, a expertise de muitos profissionais. E, nesse caso, vocês acertaram de reunir diferentes profissionais que possuem conhecimentos, experiências e, sobretudo, perspectivas diferentes. E, por fim, eu diria que, no meu caso em particular, pensar segurança, pensar o trabalho de uma forma geral, pensar a segurança do trabalho de uma forma específica, ela acontece a partir de uma perspectiva teórica, no meu caso, a sociologia do risco. Eu, há alguns anos, a partir de orientações e trabalhos de graduação e depois de mestrado, acabei me orientando a partir da teoria de alguns sociólogos que estudam o risco, e esse risco, em muitos casos, ligados ao trabalho. Então, não é só um risco do trabalho do artista, mas muitos sociólogos estudaram o risco dos trabalhadores das indústrias, o risco dos trabalhadores nos navios, nos barcos mercantes, enfim, há uma construção sociológica muito ampla sobre trabalho, risco, que nos permitiu criar alguns entendimentos. E o desdobramento mais importante dessa teoria para o trabalho que eu venho fazendo, ele se encontra numa categoria do pensamento sociológico que chama percepção do risco. Em outras palavras, como cada segmento, como cada setor da indústria ou do comércio, ou no nosso caso, das artes, entende o risco, e como cada pessoa dentro desse segmento absorve ou percebe esse risco. O que significa dizer que a experiência dessa pessoa, os anos que ela está envolvida, as vivências que ela teve, inclusive com acidentes ou com montagem, vai modulando a forma com que ela percebe o risco e, portanto, a forma com que ela lida com as situações de trabalho. Então, é isso um pouco que nós temos estudado a partir da experiência de montadores de circo, a partir da experiência de artistas de circo, tentando entender como essa comunidade em particular, artistas de circo, entendem o risco e, portanto, desenvolvem elementos para controlar a segurança, estabelecer um ambiente mais seguro de trabalho e, por que não, um ambiente mais
prolongado, mais perene, para exercer aquela profissão, aquele ofício que eles desejam, que é, nesse caso, o ofício das artes. A gente vem de um período anterior à norma ser escrita e ser construída, aonde os conhecimentos de outras áreas, como da escalada, por exemplo, oferecia muito elemento, né? Que eles já vinham desenvolvendo metodologias e equipamentos específicos que, quando entra em contato com o alpinismo industrial, ela ganha um encontro de águas ali, né? As águas fundem as cores. Já se encontra também metodologias distintas, até no tipo de equipamento que se utiliza, naquela leitura sistêmica do ambiente de trabalho, que também é muito importante para se perceber áreas de risco, né? Como hoje, vamos lá, deve ter de 2012, 10 anos a publicação da norma 35, nesses 10 anos, o que você percebeu de maturação do ambiente de trabalho do artista e do técnico, ou mesmo de coisas que não conseguiram acompanhar a evolução nesse período? Existem alguns elementos importantes para serem pensados. O primeiro deles é que o desenvolvimento de qualquer segmento, de qualquer área de atuação profissional, inclusive das artes, ele não acontece isolado das outras áreas do conhecimento. Então, a medicina se desenvolveu a partir de congregar conhecimentos que já existiam em diferentes áreas. A indústria petroquímica, idem. A indústria aeronáutica, idem. As artes também. Então, é comum, normal, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da construção da vida humana, que diferentes áreas, diferentes saberes se intercruzem. E as artes não são uma exceção. O teatro, o circo, quanto mais nós olhamos com rigor a história, a gente percebe como acontecem esses entrecruzamentos, que vão de engenheiros que se tornaram artistas, de médicos que assessoraram artistas e vice-versa, e vão construindo juntos maneiras de fazer a arte e, obviamente, maneiras de exercer uma arte com segurança. Portanto, era esperado e é absolutamente entendível que as artes, de uma forma geral, especialmente os montadores, sejam eles de teatro, circo, eles em algum momento se deparassem com saberes de outras áreas, que vão desde a navegação, que é o uso de cordas, de sistemas de ancoragem, etc., até os alpinistas, os escaladores, enfim. Era esperado que isso acontecesse. Algumas áreas são mais resistentes, demoram um pouco mais tempo para abraçar esses saberes que estão aí disponíveis na sociedade. Outras áreas ou outras pessoas são muito mais, eu diria, flexíveis, mais abertas. O que a gente vem notando é que nos últimos 50 anos, a segunda metade do século XX, especialmente as últimas décadas agora, esse entrelaçamento de saberes de múltiplas áreas, ele vem se acentuando e se tornando cada vez mais rápido e comum. Então, é muito comum você escutar de montadores ou até mesmo de artistas profissionais falas, narrativas, dizendo, olha, eu fiz um curso de escalada, eu fiz um curso de montagem industrial, eu fiz um curso de segurança do trabalho numa outra área petroquímica, e eu juntei esses saberes para melhor atuar na minha área. Portanto, eu diria que o profissional contemporâneo, ele já está nesse movimento de se abrir para múltiplas áreas. E quem não está atrasado, ficou no tempo. É preciso, não importa se você trabalha no segmento do circo, no teatro, na ópera, na dança, ou nós nos abrimos a outros saberes, ou estaremos realmente com maior dificuldade. Agora bem, no que tange particularmente as normas, ou as normas reguladoras, eu diria, em algumas delas, que já tem uma década, ou muitas mais, né, algumas dessas normas com relação a equipamento, ou uso de andaimes, ou processos de trabalho em altura. Muitas dessas normas, elas existem no papel, mas em alguns segmentos elas não operam de fato. Eu diria que no setor industrial, especialmente nas indústrias básicas, siderúrgica, petroquímica, etc., essas normas são aplicadas com maior rigor, por uma questão básica.
o sistema de anotar os acidentes, o sistema de cobrir esses acidentes a partir de seguros ou a partir do próprio INSS são mais rigorosos, o que faz com que as indústrias, as empresas se protejam aplicando melhor a norma. Em outros segmentos, como é o segmento artístico, a grande informalidade, o baixo registro formal dos acidentes, dos problemas, faz com que companhias, empresas, não apliquem essas normas com o rigor que elas deveriam. O que significa que é um ciclo vicioso, eu não aplico a norma, eu não tenho registros formais, eu não pressiono o Estado, eu não pressiono o sistema para que ele melhore. As indústrias, ao longo da história, foram melhorando os seus protocolos, foram forçando, inclusive, revisões das normas para que elas atendessem melhor o seu segmento. A construção civil é um bom exemplo. Você tem normas rigorosas, mas que se aplicam de formas muito diferentes. Algumas empresas profissionais aplicam bem as normas, algumas empresas informais quase não aplicam, mesmo segmento com diferentes leituras das normas. Mas o que a gente percebe é que na construção civil essas normas vêm sendo revisadas, aprimoradas, e todo ano, praticamente, nós temos revisões das normas. Outros setores, como é o nosso, o setor artístico, as normas não são aplicadas com rigor e com a amplitude que elas deveriam, as revisões não acontecem, e os dados oficiais sobre o setor, quantos acidentes, quantos problemas, para que a gente possa realmente conhecer o estado da arte e melhorar os nossos protocolos de trabalho, ele quase não acontece. Então, infelizmente, eu diria que o setor artístico ele está atrasado e desconectado dessa realidade social que diz respeito a normas no trabalho e, portanto, a produção de um ambiente de trabalho mais seguro. Em primeiro lugar, quando nós pensamos segurança ou até mesmo o melhor desenvolvimento de um ambiente de trabalho, é preciso congregar muitas perspectivas. A primeira delas é como a própria classe, como o próprio segmento se organiza, se desenvolve, como ele resiste ou não às mudanças. E nós sabemos que diferentes segmentos, e a arte é um deles, tende a ser bastante conservador. Isso é um assunto que precisa ser falado sempre. Apesar de que exista um entendimento de que o setor artístico ele é crítico, ele é inovador, criativo e muitas vezes transgressor, em alguns elementos o setor artístico também é conservador. E no que diz respeito à segurança, às vezes até demais. Isso os nossos estudos já vêm mostrando já há algum tempo. Aquela crítica, por exemplo, que muitas vezes acontece de forma descuidada. Olha, lá no tempo passado as coisas eram feitas dessa forma e eram inadequadas. Essa é a verdadeira crítica infundada, porque nos tempos presentes as pessoas cometem os mesmos erros do que no passado, ou seja, conservamos uma maneira de atuar que não garante um avanço ou a segurança. Por outro lado, eu diria que algo que precisa ser pensado, para além da classe, é como as autoridades, o governo, etc., atuam nesse sentido. Eu já disse antes que a falta de dados oficiais ou a falta de um certo registro mais sistemático no campo artístico dificulta muito o desenvolvimento de políticas públicas ou até mesmo de ações do governo para melhorar o ambiente de trabalho ou até mesmo os protocolos de trabalho. Mas existe também, e você menciona um caso muito particular, que foi o caso da gestão do Marcos Teixeira por um período na Funarte. Existem sim alguns governos locais, municipais, estaduais ou até mesmo federal que fizeram algumas ações para tentar melhorar. A Funarte fez um programa de diagnóstico dos circos itinerantes e das companhias, e depois uma cartilha, um programa de fomento à segurança, etc. Essas ações são importantíssimas, elas jamais serão suficientes, portanto, elas precisam ser contínuas, regulares. Os governos, em todos os seus níveis, as instituições de classe, o SATED, etc., elas precisam investir tempo, ações perenes, constantes, para tratar do tema segurança no trabalho e qualidade do trabalhador.
Se isso não for feito, não dá para a gente depender de ações pontuais. Olha, em 1990 foi feito isso, em 2020 foi feito aquilo, são ações muito pontuais. Da mesma forma com que nós precisamos, por exemplo, rediscutir constantemente estética, criação artística, identidade visual, enfim, uma série de elementos que estão presentes na arte, ou a formação do artista, tudo isso vem sendo discutido constantemente. Pois a segurança também precisa de uma discussão regular e constante. Isso não vem acontecendo. Parece até que, de vez em quando, ela desaparece. As nossas pesquisas, e de alguns colegas, inclusive no estrangeiro, apontam que a maior parte das informações sobre acidentes e problemas nesse setor, ela está disponível no que eles chamam de uma literatura cinza. Jornais, mensagens, e-mails entre as pessoas, ou até numa conversa informal. Essas informações não estão disponíveis de forma sistemática, organizada, em bases de dados, muito menos em documentos oficiais, como acontece em outros segmentos. Se nós formos para outros segmentos do trabalho, vocês vão ver que as informações de acidentes e as investigações desses acidentes, elas são relatadas a partir de documentos oficiais e elas ficam disponíveis para aquela classe se reorganizar e falar, olha, esse acidente não pode mais acontecer. Portanto, o protocolo precisa ser mudado, a tecnologia precisa ser revista e a maneira de atuar precisa ser revista. No caso das artes, as informações não são organizadas, muito menos publicizadas nos lugares que deveriam, e elas são, o pior disso tudo, omitidas e escondidas. Os nossos estudos mostraram categoricamente de que o setor artístico tende, por um ato de autoproteção, a esconder essas informações, minimizá-las ou dar um tratamento superficial. Raramente o setor artístico se reúne e fala, olha, tivemos um problema num teatro, tivemos um problema num circo de lona, tivemos um problema numa praça, vamos analisar de forma profunda para que os nossos colegas sejam advertidos ou para que nós possamos criar um entendimento que modifique o hábito, a prática, e que não permita ou que minimize a possibilidade disso acontecer novamente. Isso não é comum na nossa classe. O que tende a criar uma cultura de que problemas que aconteceram voltem a acontecer no futuro. E no campo da segurança, do risco, dos acidentes, isso é nefasto. Nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da saúde delas, e nós estamos falando, em outras palavras, da continuidade da qualidade artística. Então, do ponto de vista teórico, quando a gente analisa o risco, existem 3 grandes dimensões do impacto do risco. A primeira é a integridade física, a integridade da pessoa e do seu entorno direto. Então, quando o Marco se machuca, o Marco fica um tempo sem atuar, portanto, um tempo sem receber, e ele pode prejudicar a ação artística dele, mas às vezes de uma companhia ou de um grupo todo, porque dependem do Marco, porque o Marco é uma peça principal daquele contexto. Mas existe uma outra consequência, para além da integridade física, que pode, lembrando, né, a integridade física pode ser uma lesão simples, resolvida em semanas, mas pode ser uma lesão crônica, que vai ficar perene e vai me prejudicar artisticamente, porque dói, porque me incomoda, mas pode ser também o que a gente chama nesse campo de uma lesão catastrófica, uma paraplegia ou até mesmo um óbito. E isso continua acontecendo por um acidente na montagem, por um acidente durante o ato artístico, etc, etc, etc. Quando a gente vai para a segunda dimensão do risco, é a dimensão econômica. O impacto econômico de um acidente, que muitas vezes poderia ser evitado, ele é gigantesco, porque ele não acontece só naqueles espetáculos que precisaram ser cancelados, ou naquele artista que não pôde se apresentar durante algum tempo. Ele acontece ao longo de muitos anos, porque a imagem que se cria para a sociedade de um acidente, ela permanece durante muito tempo. Quando uma companhia sofre um acidente, e isso é relatado na mídia, aquela companhia deixa de ser contratada, o valor do show cai porque ninguém quer contratar. Então, o impacto ele permanece durante muito tempo. Ele já é muito ruim no momento, mas às vezes aquela companhia vai sofrer um impacto econômico daquele acidente durante décadas. Algumas companhias, e isso é o que diz a história, tiveram que inclusive mudar de nome, fechar ou mudar de cidade por conta de um fato.
existiram teatros que tiveram problemas de um incêndio, ou até mesmo de um acidente grave, que fecharam as portas porque não conseguiram mais atrair o público, porque ficou a imagem de um lugar problemático. E, por fim, a última dimensão, que eu diria é a menos tratada, mas, infelizmente, é muito importante, que é o impacto do acidente, do risco, na produção artística. Um artista machucado, um espetáculo com um acidente, ele diminui a qualidade artística e ele diminui a receptividade do público para aquele ato artístico. Isso significa que uma companhia que teve um acidente, ela demora muito tempo para se refazer, para se reestruturar como espetáculo, e a qualidade do espetáculo tende a decair, porque o artista não está bem, porque o ânimo ou a psicologia daquele grupo não está bem, e demora. Alguém que teve um acidente grave, ele afeta todo o grupo durante muito tempo. Algumas pessoas até não conseguem mais atuar do jeito que atuavam, porque se sentem muito ainda incomodadas, ou às vezes até mesmo transtornadas por ter visto, experienciado um acidente grave diante dela. Então, quando nós reunimos essas três dimensões, nós temos a ideia mais profunda e densa do que significa um acidente para um grupo de artistas ou para a arte. É algo que não é momentâneo, é prolongado. E aí, eu diria, estar atento a isso, colocar a segurança como uma prioridade, não é mais uma questão de, precisamos porque é importante, não. Ou fazemos, ou nós estaremos, infelizmente, indo em contra ao próprio ato artístico. Mais uma vez, pensar a segurança não é mais uma questão acessória, ou ela é prioritária, ou nós estaremos realmente indo em contra a nossa própria profissão, nosso próprio ofício. Um detalhe que precisa ser observado: a construção de leis, normas e protocolos para o campo artístico, apesar dela poder se inspirar nas leis, nos protocolos, nas normas técnicas de outras áreas, ela tem particularidades. Pensar a segurança, as normas para o circo, para o teatro, para a ópera, não é igual a pensar de um trabalhador da construção civil, etc, etc. Vão desde elementos simples como: dá para usar um EPI durante esse ato? Dá para fazer isso? É desejável ou isso está impedindo o ato artístico? Enfim, há uma série de complexidades que precisam ser observadas e que, portanto, exigem daquelas pessoas que escrevem as normas, de que trabalham para, de alguma maneira, criar leis e protocolos para esse segmento, um pensamento aberto, um pensamento, eu diria, atento às particularidades das artes. Nós já vimos em muitos lugares do mundo leis que foram criadas, normas que foram editadas e que, de alguma maneira, impediram a ação do artista como ela vinha acontecendo há muito tempo. E isso eu diria que precisa ser cuidado. Então, o exemplo que você nos traz e que eu acho importante, a NR35, por exemplo, uma norma que está consolidada em vários campos e, portanto, precisa ser usada, ela precisa de alguns ajustes, no mínimo de algumas adaptações para o ambiente da montagem do circo, por exemplo. E é por isso que a gente defende há muito tempo que esse tipo de formação ela precisa ser feita por técnicos, que podem ser engenheiros, técnicos de segurança, mas que também tenham domínio daquele segmento artístico. Não basta trazer um engenheiro, um técnico de segurança que domina a norma. É preciso fundir o conhecimento técnico normativo com o conhecimento específico daquela área. Um montador de sistemas elétricos, um montador de teatro, de sistemas de iluminação. Quando você reúne esses dois saberes, aí a formação fica adequada. Não fazer isso é um problema. A primeira grande contradição é que as normas, elas deveriam afetar todos os envolvidos igualmente. Quem desenha a norma, quem publica a norma, governo ou entidades de classe, como você colocou, a Associação Internacional dos Escaladores ou Alpinistas, enfim, existem várias entidades de classe que têm as suas normas e existem governos que também publicam as suas normas. Esse grupo de pessoas, ele deve não só publicar, editar, promulgar a norma, mas criar dispositivos para que elas sejam utilizadas e implementadas.
Por outro lado, os trabalhadores, de uma forma geral, não importa o segmento, eles deveriam exigir normas e melhores, e eles adotarem na sua cultura de trabalho essas normas como um dispositivo para melhorar o seu espaço de trabalho, a sua qualidade de vida, etc. Portanto, a contradição está, não é nenhum lado nem outro que deve exercer a norma, exigir dela e, sobretudo, ajudar a que ela se aprimore. São os dois lados. O problema é que nós estamos numa sociedade que, muitas vezes, ou delega tudo para o Estado, ou exime da culpa, ou até mesmo da atenção, porque ela diz, olha, o meu contratante ou a minha associação de classe é quem deve fiscalizar, procurar, oferecer. Eu não. E eu acho que não é por aí. Se não fossem, por exemplo, os próprios trabalhadores buscarem um melhor espaço de trabalho, buscar um melhor equipamento, muitas dessas normas nem seriam editadas. Então, muitas vezes, a exigência, a busca parte dos trabalhadores, outras vezes partem do próprio governo, da própria sociedade. Eu diria que todos nós temos um pouco de culpa no cartório, todos nós, de alguma maneira, pecamos. Eu conheço artistas que aceitam trabalhar com equipamento não adequado, mas eu conheço artistas que não. Eles preferem, por exemplo, tirar parte do cachê ou do salário dele para renovar o equipamento e garantir que ele esteja em melhores condições e, portanto, ele possa atuar artisticamente mais tranquilo. Então, depende muito da pessoa. Se eu pudesse, de alguma maneira, sugerir para as pessoas, eu diria, olha, faça a sua parte. Sempre busque o melhor, sempre busque qualificar-se, sempre busque a melhor tecnologia, mas também exija o melhor do seu contratante, da instituição onde você trabalha, do seu governo local e, por que não, do seu governo federal. Essa dualidade, né, de autocobrança, mas também cobrança dos demais, ela é importante. Nós sabemos, por exemplo, no estudo da segurança, vou dar um exemplo técnico, mas que ele é ilustrativo. Em qualquer protocolo de montagem de segurança, você tem a ideia de um backup, de uma cópia de segurança. O backup, ele é a prova clara de que o problema pode acontecer. E é exatamente por isso que eu assumo a priori a ideia de que eu preciso ter uma cópia de segurança, pois, caso falhe a principal, eu tenho, no mínimo, um atenuador do problema. Se tecnicamente eu assumo que a falha vai existir, que o problema vai existir, que nós somos humanos, portanto, passíveis de erro, vocês imaginem nas questões que não são técnicas, né? Então, a minha atitude como artista, eu monto, reviso e ainda chamo alguém para olhar, olha, eu montei, dá uma olhadinha para ver se está tudo bem. Pois o gestor deveria fazer a mesma coisa, olha, eu contratei uma companhia, eles vão fazer um espetáculo, no contrato nós exigimos esses processos ou esses dispositivos de segurança, dá para você dar uma olhada para ver se eles cumpriram isso? Isso serve para todo mundo, e isso nós não estamos fazendo. Nós confiamos à sorte, nós confiamos em nós mesmos, e raramente a gente tem a humildade suficiente de chamar um colega, ou chamar um especialista, ou chamar um profissional para olhar aquilo que a gente fez. O que a gente percebeu em vários segmentos, a partir de uma pressão legal, foi que esses acidentes diminuíram e que as consequências deles foram maiores para os contratadores, mas também para os profissionais. No caso das artes, nós estamos muito longe de que as consequências dos acidentes sejam tratadas com o rigor necessário. Muitas vezes, incêndios ou até mesmo acidentes que poderiam ser evitados durante o processo de montagem não são investigados, não são culpabilizados e muito menos geram modificações na cultura de trabalho de uma pessoa, de uma companhia, de uma empresa. Isso significa que esse acidente vai voltar a acontecer. A gente acabou de terminar, inclusive, um texto que vai sair recentemente que propõe alguns passos importantes para a montagem de equipamentos aéreos. Como que a gente observa o local? Como eu faço uma visita técnica? Como eu preparo o equipamento? Como eu organizo os sistemas de ancoragem para que eles sejam mais seguros? Enfim, a gente fez um levantamento com muitos profissionais da área, entrecruzamos experiências, mas também protocolos de segurança de diferentes setores, do alpinismo, mas também da medicina,
E o setor aéreo foi um dos que mais ofereceu protocolos para a gente. Desde aquele papelzinho que você encontra atrás do banco do avião, que toda vez que você vai viajar, eles falam, leiam o manualzinho de segurança. Ninguém lê. Mas a hora que você lê, você fala, cara, tem algumas informações aqui que são importantes. Por exemplo, como que eu abro a porta de emergência? Vira o dispositivo para o lado direito, empurra para dentro, a porta cai. Se eu tenho isso muito bem claro, numa emergência, num estado de nervoso, num estado de ansiedade, eu vou ter mais condições de abrir essa porta. Se eu nunca li, eu vou olhar para a porta e falar, o que eu faço agora? O que eu quero dizer com isso? A aviação aprendeu dos seus erros e incorporou isso nas suas práticas. O fato da aviação insistir na demonstração de segurança, reproduzir quase que como um mantra, todo voo eles falam as mesmas coisas, você fala, quem voa muito fala, ai, novamente, mas é necessário. E na formação dos trabalhadores da aviação todos, do piloto à equipe de interna da cabine, todo mundo sabe hoje, por exemplo, como proceder numa situação A, B ou C, porque isso passou a ser parte do processo de formação. Então, olha, se nós formamos artistas, cenógrafos, se nós formamos iluminadores, todos os erros acontecidos precisam fazer parte da formação desses profissionais. E o que a gente tem visto ao estudar, por exemplo, as grades curriculares, ao estudar os projetos políticos pedagógicos da formação de artistas, é que a maioria dos cursos nem sequer mencionam os erros do passado, os problemas, muito menos tratam isso como parte da formação, o que é nefasto. E termino com um exemplo do circo, que é, evidentemente, a área que eu mais atuo. Naquele projeto da Funarte, do princípio dos anos 2000, nós identificamos, a partir de acompanhar os circos, revisar as notícias dos jornais, mas também entrevistar donos, artistas de circo, nós identificamos que a maior fonte de acidentes do circo brasileiro, e aí circo entendido na sua maior diversidade, desde aquele circo que circula por uma cidade pequenininha, familiar, até as empresas grandes, profissionais, a maior fonte de acidentes, ou o maior fator de acidente, eram choques elétricos. Isso foi o que nós identificamos a partir de uma pesquisa bastante rigorosa. Ou seja, instalações elétricas inadequadas que geravam eletrificação dos mastros, ou até mesmo cabos expostos, ou até mesmo a falta de um painel de eletricidade, ou seja, ia lá e pinçava diretamente o cabo do poste e pronto. Isso é muito comum quando um circo se instala numa cidade pequena. Eu não tenho uma instalação, eu não tenho um técnico elétrico, o município não oferece, o circo não possui, eu vou lá e faço um gato. Bom, isso gera choques para o artista, para o dono do circo, às vezes até para o público. Quando a gente identificou isso, qual é a solução disso? Formar essas pessoas. E aí, na época, a Funarte criou uma oficina de eletricidade básica e de construção de quadros elétricos para proprietários de circo. Uma resposta inteligente. E essa oficina foi feita para centenas de donos e trabalhadores de circo. Como que eu monto um quadro elétrico? Como eu calculo isso? Que tipo de fiação eu preciso usar? Que dispositivos automáticos de desligamento, disjuntores eu preciso ter caso tenha um choque? Aquilo lá cai e acabou o choque. Quando você ensina as pessoas a fazerem e mostra que é muito simples e é mais barato do que parece, todo mundo começa a usar. Você entendeu o que eu estou explicando? Primeiro, eu diagnostico um problema. Segundo, eu sistematizo a resposta. E terceiro, eu atuo consequentemente, ou seja, eu qualifico essas pessoas para que esse problema ou diminua ou desapareça. E é isso que a gente não vem fazendo. Os diagnósticos não são constantes e precisos, a formulação de respostas quase não existe e a formação dos profissionais também é quase inexistente no sentido de não ter mais os problemas. A luz de alerta está acesa, piscando e passando do laranja para o vermelho. Lamentavelmente, a situação atual, ela requer, sim, atenção e, eu diria, uma certa urgência no tratamento da questão da formação em segurança e, sobretudo, da transposição entre preparar as pessoas e realmente usar esses saberes na prática cotidiana. Nós estamos, eu diria, em uma situação desconfortável, para não dizer algo pior. Está claro
que os modos de formação dos técnicos e dos artistas estão em transformação constante e uma transformação acelerada nas últimas décadas. Você deu um exemplo das fontes de formação digital, como pode ser vídeos, redes sociais, etc. Mas os modos de formação estão se transformando de uma forma, eu diria, extensiva. A transmissão mestre-discípulo, a transmissão via escola, ou a transmissão via família, ou a transmissão via comunidade, quando eu me junto com uma companhia e ali eu me constituo como técnico, como artista, tudo isso está em transformação. O mais interessante de tudo isso, do ponto de vista histórico, é que todas essas formas estão convivendo. Então, o Brasil hoje é um país eclético, que você tem desde a formação do artista de forma núcleo familiar, pequenos grupos, mas também em escolas pequenas, em escolas profissionalizantes, em institutos, em universidades, até mesmo aquela formação autodidata. Alguém decide ser técnico, decide ser artista, e ele autodidaticamente se forma. Todos esses modos estão operando ao mesmo tempo. E se você me perguntar qual é o melhor ou mais efetivo, eu vou dizer, não existe o melhor ou mais efetivo. O melhor ou mais efetivo são aqueles que combinam e permitam que o profissional conheça em maior profundidade o seu ofício. Eu conheço pessoas que se formaram autodidaticamente e se tornaram excelentes profissionais. Eu conheço outros que se formaram em escolas, em institutos, ou até mesmo em universidade, e também se tornaram excelentes profissionais. Não é uma regra, muito menos uma regra excludente. Ou você faz isso, ou você é um péssimo profissional. Você faz aquilo, você é um péssimo. Eu diria, combinar essas experiências seria algo desejável e interessante. Combinar os conhecimentos sofisticados que são aprendidos, por exemplo, em formações universitárias, ou até mesmo em cursos técnicos, com a experiência de profissionais que dedicaram toda uma vida, de mestres que estão nesse mundo durante uma vida, ou até mesmo durante várias vidas, porque ele é neto e filho de alguém. Quando nós combinamos tudo isso, a chance de produzir um profissional melhor qualificado é muito maior. O problema é nós aceitarmos isso. Tem gente que não aceita, simplesmente não aceita. As normas técnicas, as legislações sobre a formação de técnicos de segurança, em geral, elas estabelecem mínimos. Aquela categoria, aquele grupo ou aquelas entidades consensuaram que, para a formação no nível X, eu preciso de 40 horas, mais uma avaliação em determinado momento, mais 8 horas de prática. Se nós olharmos isso como mínimo, mas como o início de um processo que jamais termina, tudo modifica. Esse é o grande problema da cultura imediatista. Nós olhamos a formação de 40 horas, as 8 horas de prática, etc., como o início, meio e final. Não, ela é o início do início. Ela é o mínimo para eu começar a atuar, mas eu tenho que ter clareza na minha formação e na minha, eu diria, na minha atitude profissional de que aquilo não é suficiente e que eu preciso constantemente estar praticando, convivendo com o que a gente vai chamar no campo educacional com espelho, ou seja, pessoas que têm a mesma experiência, ou se possível mais experiência do que eu. Quando eu convivo com espelhos, eu tendo a melhorar, aprimorar as minhas maneiras de atuação. Isso serve para qualquer nível, para qualquer artista, para qualquer profissão. Se eu trabalho com gente que está tão bem qualificada como eu, ou se possível melhor, eu tendo a também melhorar a minha ação profissional. Se eu entendo que a formação inicial, ela é o princípio, mas que ela jamais finda, muda tudo. E o que a gente está vendo numa sociedade imediatista, que ela olha aquilo e fala, pronto, eu tenho certificado, eu estou qualificado. Vamos olhar outras profissões. Médico, uma profissão crítica. A medicina consensuou, embora nem sempre se utilize, mas ela consensuou que uma decisão crítica, se eu opero ou não, se eu salvo ou não, se eu faço isso ou não, ela é feita por junta. O médico nunca toma uma decisão sozinho. Ele faz uma junta médica. Eu chamo pares, parceiros, falo, olha, tenho esse caso, tenho esse diagnóstico, acho que a melhor solução é essa. O que vocês acham? Junta médica. Isso serve para tudo. Por que eu tenho um copiloto até hoje numa aeronave, se eu tenho, na maior parte das aeronaves, um piloto automático, ou seja, um computador que assume o voo quando eu precisar. O copiloto é o meu backup. Numa hora de não estar se sentindo bem,
ou de tensão, eu olho para o lado e falo, será que é a melhor decisão? Entre dois, a possibilidade de tomar uma decisão melhor é muito maior do que sozinho. Se nessas áreas eu assumo que o sujeito sozinho ele é mais vulnerável, por que não nas nossas áreas? Um bom montador, um bom aderecista, etc., etc., ele está o tempo inteiro cercado de boas pessoas. Então, quando eu faço uma instalação, uma montagem, rigorosamente eu deveria chamar outras pessoas e falar, por favor, revisem e me avisem aonde estão os pontos críticos ou onde eu preciso duplicar, onde eu preciso estar atento. Quantas vezes a gente faz isso? O que é comum no âmbito artístico? Montar de última hora, montar sem tempo, né? Eu monto correndo porque o espetáculo vai começar. Não ter tempo para revisão, portanto, não proceder. E mais, fazer com que a montagem e a revisão seja feita pela mesma pessoa e não por alguém de fora. Quando isso acontece, a probabilidade de um erro ou de um acidente, ela se multiplica. Então, o fator de risco que a gente usa para calcular o uso de uma corda, o uso de um equipamento, ele também pode ser aplicado para a falta de uma revisão técnica. Então, o fator de risco numa montagem sem revisão, ele é infinitamente maior. Né? E nós não fazemos com coisas básicas. Olha, eu acabei de montar esse trapézio, eu sou um bom montador, mas você pode dar uma olhada? Conviver, imaginem no ideal de uma companhia de teatro, o diretor artístico, os atores, o iluminador, o cenógrafo, convivendo constantemente no mesmo ambiente, trocando ideias, construindo o espetáculo desde a base junto, vai nos dar uma condição de segurança maior, que é muito diferente de, no meio da produção, eu chamo o iluminador e falo, eu quero isso. Ele apareceu do nada, não conhece a nossa cultura de trabalho, muito menos nós sabemos muito bem a maneira dele trabalhar. Trabalha-se uma semana junto, monta o espetáculo e vamos lá, estreia. A chance de um acidente é muito maior, e é isso que a gente vem identificando. A fragmentação profissional, o distanciamento das pessoas e o imediatismo. Quando a gente conseguir minimizar isso, conviver mais, confiar mais nas pessoas, aproximar mais e tornar esse trabalho mais orgânico, a nossa ação de segurança vai ser incrementada muito. Mas o meu olhar sempre é um olhar de professor, pedagógico. Eu diria, comece pelo simples, sempre. Aquilo que é simples, ele é fundamental e deve ser revisitado todos os dias, apesar de, muitas vezes, nós associarmos a palavra simples com algo que pode ser desprezado, e não é verdade. Então, vou dar um exemplo. A maneira de guardar o meu equipamento, fazer a manutenção dele é algo simples, que a maioria dos artistas, dos montadores, dos técnicos conhecem, mas a minoria faz. A maioria está cansada depois do espetáculo, ou depois de uma temporada, joga lá, deixa lá. O simples passa a não ser mais uma parte do meu trabalho. São poucos aqueles que são rigorosos, com o início, com o meio, com o final. Eu preparo, eu monto, eu desmonto com o mesmo rigor. Isso tem a ver com a própria natureza humana, o cansaço, até mesmo aquela sensação, poxa, acabou o espetáculo, deixa para lá, depois eu vejo isso. Então comece pelo simples. E nesse sentido, eu diria, se nós realmente queremos uma ação comprometida com a arte, com os nossos parceiros, da mesma forma que nós fazemos encontros cotidianos ou regulares para formar atores, para formar artistas, por que a gente não faz encontros para discutir uma técnica de montagem, para discutir a revisão de material, para discutir, por exemplo, como um sistema elétrico tem que ser montado, ou para discutir novas formas de corte de tecido para figurinistas? Esses encontros precisam acontecer no interior dos grupos artísticos, e não só nas instituições de formação técnica. Então, imagine que eu tenho um teatro na minha cidade que eu posso fazer, olha, mensalmente tem um encontro técnico, figurinistas vão ser chamados para falar de novas técnicas de armazenamento do material, de corte do material, de costura ou de soldagem desse material. Eu vou ter um encontro por semestre de gente que trabalha com metal. Olha, técnicas de solda ou cuidados com fagulhas, etc, 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 etc. Se eu fizer isso como parte dessa construção do ato artístico, portanto, das práticas artísticas dentro do próprio grupo artístico, tudo vai mudar.
Não é só a formação do ator, a formação do acrobata circense, a formação do bailarino, ela precisa acontecer em todas essas dimensões que dizem respeito à segurança. Olha, eu tenho uma companhia, vou dar o exemplo de vocês, eu tenho um núcleo, esse núcleo tem um protocolo, por exemplo, de registro de incidentes ou de acidentes. Eu vou fazer um encontro semestral chamando os artistas locais para mostrar esse protocolo, para escutar se eles fazem um registro similar, ou até mesmo para receber sugestões de como aperfeiçoar esse protocolo. Vocês imaginam o que seria de cada município, de cada núcleo de artistas fazer encontros desses periódicos no Brasil inteiro, com os milhares de artistas e técnicos que a gente teria? Em 10 anos, nós teríamos protocolos muito mais sofisticados, nós teríamos pessoas muito mais agudizadas, atentas aos problemas, porque houve um espaço de conversa. Isso a gente não tem feito. Os grupos profissionais raramente se reúnem para tratar das coisas simples. Normalmente eles se reúnem para falar, olha, teve um acidente, nossa, que absurdo, e aí eles crucificam alguém. Mas eles não se reuniram para analisar o acidente profundamente, dar suporte para essa pessoa e construir uma nova cultura de trabalho. Queria agradecer e me colocar à disposição para realmente futuros encontros, outros espaços, né, talvez até com outros profissionais ao mesmo tempo. Como eu disse, ter diferentes perspectivas, cruzar experiências é, no meu modo de pensar, o melhor caminho a ser adotado. Eu acho que pensar a segurança profissional de todos os agentes sociais, ela vai exigir uma nova atitude, uma nova mentalidade de trabalho. E eu sou muito rigoroso, o que não significa que eu não estou passível a um acidente ou até mesmo a um desgosto por algum problema. Pode acontecer comigo, né? Eu trabalhei durante 20 anos ensinando acrobacia e muitas dessas acrobacias que um erro poderia ser fatal. Tive acidentes? Vários acidentes. Alguns graves? Alguns graves. Mas evitamos outros milhares? Evitamos outros milhares. E isso, a explicação disso é porque nós instauramos o que a gente chama de uma cultura de segurança. Um ato, uma mentalidade constante de revisar o que a gente faz, aprender com outros e, sobretudo, não fazer as coisas pela metade. Ou fazemos muito bem ou não fazemos. Eu acho que a nossa classe profissional precisa atentar não só para as questões estéticas, artísticas, fazer melhor o que a gente faz, mas, sobretudo, para essas questões de segurança, questões técnicas. A iluminação, ela não é acessória, ela é fundamental para o ato artístico. A cenografia, o figurino, quando tudo isso é tratado como prioritário, com o mesmo nível de igualdade, nós teremos um ato artístico mais impactante. Não raramente e lamentavelmente, eu conheço muitas pessoas que atuam no segmento artístico que não dão o mesmo valor para o montador, para o técnico de segurança, para o iluminador, para o sonoplasta. Eles colocam várias dessas pessoas, às vezes subliminarmente, ou até mesmo dissimuladamente, num nível diferente de relevância. Quando a gente começar a olhar para os lados e tratar todo mundo com a mesma relevância, não importa se eu sou o bailarino principal da companhia, mas aquela pessoa que limpou o stage para mim, ela é tão importante como eu. Isso para todas as profissões. Num hospital, a equipe de limpeza, a enfermagem e os médicos possuem a mesma relevância para o sistema de saúde. Quando a gente começar a observar essas pessoas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, às vezes até com a mesma remuneração, eu acho que o sistema vai equilibrar melhor. E, infelizmente, nós estamos num país absolutamente desequilibrado, num país polarizado, num país onde os profissionais recebem reconhecimentos completamente diferentes, apesar da mesma relevância. Então, acho que a nossa atitude individual com o perigo, com o risco, com a segurança precisa mudar, mas a nossa atitude coletiva com os nossos pares e com as demais pessoas envolvidas precisa mudar drasticamente. Enquanto eu não olhar para o meu colega do lado e falar eu não existo sem ele e vice-versa, estaremos mais susceptíveis a acidentes e, sobretudo, a desgostos, né, a sofrimento desnecessário.
Estamos encerrando o seminário Segurança no Espaço de Atuação, Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, que integra o primeiro ciclo de capacitação técnica das artes do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos e é uma das atividades propostas no Projetando Ações Continuadas de Implementação do Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, projeto com a realização da Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo e Núcleo Cenotécnico do Vale dos Sinos, com financiamento do Funcultura, Fundo Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, que recebeu hoje o nosso querido artista circense e doutor em segurança no trabalho, Marco Antônio Bortoleto, que participou de uma conversa incrível com a gente. Então, recomendo a todos que gostaram da nossa conversa que compartilhem essa ideia para que ela alcance mais pessoas possíveis e até o próximo seminário. Obrigado, Marco, obrigado, Klaus, e obrigado a todos que acompanharam a gente. Até a próxima.